Oi, oi, pessoal. Eu sou Gleidson Emílio, sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Viçosa e residente na Escola Estadual Alice Loureiro. E vou estar aqui junto dos meus outros amigos residentes também dessa mesma escola, ajudando vocês aí no cursinho pré-colune, nessa matéria maravilhosa que é a biologia. Então, antes da gente começar o nosso conteúdo já, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que se caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem deixar no comentário que a gente vai responder. E aos alunos da Escola Alice Loureiro, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, podem entrar através do grupo do WhatsApp, mas se caso vocês não estiverem lá, vocês podem entrar em contato com a gente através do professor Devlin, ok? Então, né, vamos começar aí a nossa primeira aula já falando sobre seres vivos, uma coisa tão essencial da gente conhecer, estudar, para a gente saber como se relacionar, né, com o nosso mundo e os organismos à nossa volta. Então, aí eu de início já deixo uma perguntinha muito boa para vocês de que o que significa estar vivo? Será que é ter consciência do, do meu corpo? Será que é ter uma identidade? Será que é interagir com o mundo? Enfim, podem filosofar bastante sobre essa pergunta, podem escrever textos, poesias sobre isso, tá bom? Podem ir bem além do que vocês quiserem para poder pensar essa pergunta, tá bom? Tudo é uma forma de estudar. Mas hoje a gente vai responder ela através da ciência. E o que que a ciência tem para nos dizer sobre o que significa estar vivo? Bem, a primeira coisa é que você tem que ser composto por pelo menos uma célula. Pelo menos uma célula. Ou seja, você pode ser um organismo unicelular ou você pode ser um organismo que tem dezenas de trilhões de células, que é o nosso caso, e ser um organismo pluricelular. Tá bom? Outra coisa que você tem que ter também é metabolismo. O que é o metabolismo? É o conjunto, então, de reações químicas aí que vai proporcionar a sua vida, a sua saúde, a interação entre os seus órgãos, né? E que é exatamente o metabolismo que permite com que você durma, que você acorde, que você consiga comer, todas as coisas que você faz. E também o metabolismo está completamente relacionado à homeostase. A homeostase é a condição que o organismo tem de manter regulado o seu ambiente interno. Então, manter a sua temperatura, é manter o seu grau de hidratação, é manter as suas moléculas, tudo isso separado do ambiente externo, tá bom? E também uma coisa extremamente importante aí é a reação, ou seja, se explode uma bomba aqui e eu vou para esse lado, se eu coloco a mão em alguma superfície quente, eu tenho reflexo de retirar. Tudo isso são reações que a gente tem com o ambiente externo, tá bom? Isso é extremamente importante para saber se alguma coisa está viva ou não. Aquilo está se relacionando e interagindo com as coisas externas a ela, né? E, por último, mas não menos importante, é a grandiosa e maravilhosa capacidade que os organismos têm de reproduzir, de gerar novos organismos, passando adiante o material genético e favorecer então que aquela espécie se mantenha no planeta Terra, tá? Então, a gente vai ter aí uma diversidade enorme de vidas, de várias formas, tamanhos, pesos possíveis, tá bom? E essas vidas podem se manifestar como animais, como plantas, como bactérias, como fungos, protozoários. E a gente só tem esses nomezinhos aí porque a gente classificou essa biodiversidade toda, tá bom? E a gente classificou ela segundo algumas características que esses organismos têm em comum muitas das vezes, tá? Mas antes de falar dessas características que classificaram esses nomes, né, que deram esses nomes, a gente vai falar sobre as características de obtenção de alimento. Então, quais que foram as características que a gente observou dentro dos organismos quando se trata de como eles se alimentam? O primeiro grupo que a gente vai ter então vai ser os autótrofos. Auto vem de próprio e trófos vem de alimento. Ou seja, são aqueles que conseguem fazer o seu próprio alimento, ou conseguem produzir a sua massa, né? Através da energia do sol, através da energia da radiação solar.
E potenciais também são chamados de produtores. E se vocês se lembram lá de quando vocês ouviram falar de cadeia alimentar pela primeira vez, vocês vão lembrar que esses organismos eles estavam lá na base, né, da cadeia. Ou seja, vem o sol, libera energia solar, esses organismos vão captar essa energia solar e através dessa energia eles vão conseguir produzir a sua massa, né, as suas cadeias de açúcares que eles vão usar, né. Esses organismos que conseguem fazer isso através da energia do Sol são os organismos conhecidos como fotossintetizantes. Mas a gente também tem os organismos quimiosintetizantes, que são aqueles que conseguem produzir energia através de compostos inorgânicos, como nitrito, ferro, enxofre e outros também, tá? Como exemplo desse grupo de autótrofos, a gente vai ter, então, os vegetais, né, que são aí as nossas maravilhosas e grandes amigas plantinhas, né? A gente vai ter as algas, que podem ser até mesmo unicelulares. A gente vai ter as cianobactérias, que são bactérias aí que vão possuir capacidade de fazer essa fotossíntese também. E nós vamos ter as arqueobactérias, que vão ser, então, organismos que fazem principalmente esse último aqui, a quimiossíntese, ok? Então, a gente vai ter um outro grupinho também dentro dessa classificação, que são os heterótrofos. Os heterótrofos, eles vão ser organismos que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Pelo contrário, eles precisam de consumir outros organismos para poder, né, obter a energia deles, tá? Por isso que eles são chamados de consumidores. Nós vamos ter aqui dentro desse grupo também os decompositores, que são aqueles organismos que vão decompor a vida, né? Então, no final da vida, quando vem a morte, a matéria orgânica fica ali e esses organismos decompositores vêm, então, e começa a degradar aquela matéria orgânica. Isso faz com que a energia presente ali volte de novo para a Terra e a Terra seja novamente fertilizada para que ela possa produzir vida novamente. Um processo muito bonito, né? E dentro desse grupo, então, a gente vai ter aí os animais, né? E as bactérias e fungos, que são os nossos principais decompositores. Então, tem uma outra forma da gente classificar os organismos também, que é quanto à organização celular deles. E aí nós vamos ter duas grandes divisões aqui, que são os procariontes e os eucariontes. Qual que é a diferença entre eles? Bem, os procariontes são aquelas células mais simples, né? Principalmente ali do reino Monera, o reino das bactérias, né? E aí, essas células, então, elas vão ter uma membrana, né? Que vai delimitar ali o espaço, né? Vai separar ela do espaço externo. Aí a gente vai ter o hialoplasma, que é o interior da célula. E ali no hialoplasma vai estar solto ali o material genético, né? Dessa bactéria. Enquanto que nas eucariontes, a célula vai ter uma membrana que vai delimitar o espaço, né, dela com o ambiente externo também. Ela vai ter o citoplasma, onde vai ter várias organelas, que é como se fossem órgãos da célula. E lá no interior dela a gente vai ter o núcleo. O núcleo ele vai guardar dentro dele o material genético. E o núcleo ele vai ter uma membrana externa chamada de carioteca, tá? Então, olha só o nome. Eucarionte, tá? Eu vem de verdadeiro. E carionte, né? Então aqui vem de carioteca. Tá? Isso é para vocês nunca mais esquecerem. Enquanto que procarionte, né? Vem de primitivo, esse pro aqui, né? Então é uma célula que não tem essa carioteca. Ok? E aí, então, a gente vai. Já conseguiu separar quanto a essa classificação mais básica, né? Que é quanto à organização celular e quanto à forma de obtenção, né? De alimento. Mas também conforme, né, gente? Conforme o tempo que a gente está aqui na Terra, nós só estamos aqui há pouco tempo, ao mesmo tempo que estamos também, né? Quando se compara com o tempo da existência de vida, enfim, né? A gente conseguiu observar algumas características entre alguns organismos que aproximavam eles mais uns dos outros, né? Então a gente percebeu que, por exemplo, um tucano, ele é mais parecido com uma garça do que ele é parecido com uma anta, por exemplo, né? E a gente também, não só isso aconteceu nas espécies animais, como também nas espécies, né, vegetais. A gente foi percebendo algumas características que aproximavam eles de alguma forma, tá? E através dessas observações que foram feitas, então, deu-se origem então a uma ciência muito bonita chamada de taxonomia.
né? Taxonomia, vem da, significa arranjo, e nomia vem de método, ou seja, taxonomia é ciência, né, é um método científico de arranjar, de organizar essas espécies em alguns conjuntos conhecidos como táxons. Então pensa que a taxonomia é como se ela fosse um grande armário que está sempre de portas abertas, porque as coisas ali dentro estão constantemente trocando de lugar. Isso é uma coisa muito positiva, tá? Enquanto que os táxons, eles vão ser os compartimentos e gavetas que estão dentro desse armário, tá? E para exemplificar isso, para ficar melhor, nós vamos usar então a classificação taxonômica de o nosso amiguinho nosso, o urso negro, ou então urso americano, tá? E aqui eu então vou mostrar para vocês esse esquema que olha só que lindo, é a classificação do urso negro. Percebe que a classificação dele, começando aqui, ó, no domínio, ela é bem extensa, né? E conforme a gente vai caminhando, ela vai afunilando, né? Até chegar na própria espécie, tá? Então, essa daqui que são as gavetas, né? Então, nós temos uma gaveta grande, uma outra gaveta grande, mas que é menor do que essa. Essas gavetas vão se encaixando ali dentro uma da outra, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre esses táxons. Então, olha só. Aqui no domínio, a gente tem um táxon Eucária, né? Eucária lembra de eucarionte, que é a célula que a gente acabou de ver. Ou seja, no domínio Eucária, vai estar todos os grupos de organismos que têm células eucariontes. Mas no reino Animalia, que está dentro do domínio Eucária, a gente vai ter presente só os organismos que possuem células animais. Ou seja, aqui já vai sair as flores, já vai sair os fungos, já vai sair os protozoários, né? Aqui no filo Chordata, então, a gente vai ter organismos que têm outras semelhanças, como simetria bilateral, que seria o quê? A simetria bilateral é quando você passa uma linha cortando assim, olha, de frente para o organismo e você percebe que os dois lados dele são iguais, tá? Além disso, aqui no filo cordata também a gente vai perceber que tem a presença da notocorda, que é uma estrutura lá no embrião ainda, no sistema embrionário, que está relacionada com a formação da coluna vertebral. Aí a gente vai vir na classe mamária, que vai ser organismos que possuem glândula mamária, né? E esses organismos com glândula mamária, as fêmeas, quando elas possuem filhote, essa glândula vai servir então para poder alimentar esses filhotes. A gente tem a ordem carnívora, né? A família Ursidae, que já está aqui bem mais restrito. Olha só, todo mundo já tem quase que a mesma carinha, né? Então nós temos o urso negro, nós temos o urso polar, nós temos o urso pardo, o urso panda. E esse amiguinho aqui estranho, que eu não sei quem que é. Aí, no gênero ursos, a gente já vai ter só os três aqui de cima. Então já saiu o panda, já saiu o nosso amiguinho estranho. E espécie, então, né? Que é aí a menor gavetinha que tem, então, que vai ser aqui o urso americano, tá? Então, vamos contar aqui quantas. Opa, deixa eu só trocar a cor disso aqui. Tá. Quantos táxons que a gente tem? Então, a gente tem espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino, domínio e superdomínio, tá? Superdomínio seria a maior gavetona aí, só que normalmente ela não é demonstrada nos esquemas, tá bom? Mas é importante da gente saber que existe também o superdomínio. Então a gente tem aí 9 táxons principais, tá? E aí a gente vai pegar então esses últimos três aqui, tá bom? Que são os mais importantes, né? Que é onde eles estão agrupados em conjuntos menores, né? Vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Então, vamos lá. Começando então pelo superdomínio, né? O superdomínio, então, é um táxon que vai estar dividido em dois grandes grupos. O grupo biota, que são os considerados, que são as coisas consideradas vivas no mundo. E o domínio abiota. Tenta aí pensar no que seria esse domínio abiota. O domínio abiota, superdomínio, aliás, abiota, é o que inclui os vírus. Por quê? Os vírus ainda tem muita polêmica sobre isso, porque não se tem uma visão muito clara se eles são organismos vivos ou não. Tem muita gente que fala que não, né? Muitos cientistas alegam que não são organismos vivos. Por que não? Porque por mais que nós temos aí, por exemplo, o coronavírus, que tem
um efeito desastroso, né, dentro dos nossos organismos, um vírus ele não tem condições, né, de se reproduzir e de desempenhar as suas funções metabólicas independentemente. Ele precisa obrigatoriamente de uma célula. Então, o coronavírus, se ele estiver no ambiente e você não conseguir infectar nenhuma célula, ele não vai ter nenhuma função e nenhum sentido ali, tá? Então, eles não são considerados seres vivos muitas das vezes, justamente porque eles não vão cumprir aquelas regrinhas que a gente tinha falado lá no início da aula, do que significa estar vivo, né? Se eles não reproduzem, não possuem o próprio metabolismo, não conseguem é, cumprir as suas funções metabólicas, então não são considerados seres vivos, tá? E por isso, então, que nós temos essa divisão de biota e abiota. Por quê? Porque mesmo com essa polêmica sobre os vírus, eles ainda são classificados. Como você já deve ter visto aí eu falar de que o coronavírus é da família dos vírus que possuem coroas, que são essas proteínas aí do lado. Então, por quê? Porque isso mostra que ele tem uma classificação também, tá? E nós temos também o taxon domínio, né? A gente já falou sobre ele lá do grupo Eukária, que vão estar os organismos que possuem células eucariotas, como os animais, os protozoários, os fungos e as plantas. Mas a gente também vai ter o domínio bactéria, né? Onde está o reino Monera, né? E aí, esses organismos vão ser unicelulares e procariontes e terem células bem simples. E a gente vai ter as árqueas, né? O domínio árquea, que vai estar as arqueobactérias. Bem, as arqueobactérias, como eu já tinha dito, são aquelas bactérias que são quimiosintetizantes, né? A maioria delas. Além disso, elas são extremófilas, ou seja, elas conseguem viver em condições extremas, ambientes que estão em condições extremas, por isso o nome extremófilos. Então, rios de metano, locais de alta pressão e de alta temperatura, ok? Então, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre a nossa classificação, a classificação do bicho ser humano, tá? Então, vamos começar aí pelo superdomínio. Nós somos considerados coisas vivas, então por isso nós somos do superdomínio biota. Nós também temos células eucariontes, tá? Nossas células são células animais, por isso domínio eucária. Nós somos do reino animalia porque nós somos animais, né, gente? Filocordata, por causa daquelas características que eu falei, simetria bilateral, nós também temos lá no nosso sistema embrionário, formação da notocorda, que está relacionado com a coluna vertebral, aquilo que eu já tinha falado no urso negro também. Até que nós estamos em comum, né? Classe mamália, né? Nós temos glândulas mamárias, que nas fêmeas que possuem filhotes, essas glândulas vão desempenhar a função de alimentar esses filhotes, tá bom? E também a presença de pelo, cabelo, mas isso não é geral, porque, por exemplo, um golfinho é um mamífero, mas ele não é peludo, né? Nós temos então a ordem dos primatas aí, que nós também estamos juntos, né? Junto dos macacos, junto dos lêmures, né? E de outros bichos aí parecidos. A família Hominidae, que vai agrupar os grandes primatas. Então nós estamos aí junto com orangotangos, junto com os gorilas, né? O gênero Homo, que por fim ele vai agrupar a espécie Homo sapiens, mas também vai agrupar espécies extintas, como Homo erectus e o Homo habilis, ok? Então, além dessas classificações, a gente tem uma percepção de semelhança entre os organismos. Então, quando a gente olha alguns bichinhos, a gente percebe que eles são mais parecidos uns com os outros, tá? Então, por exemplo, quando você olha para uma jaguatirica, você percebe que ela é muito parecida com uma onça pitada e também bem parecida com um gato doméstico, né? Então, a jaguatirica ela é mais parecida com uma onça do que é com um lobo, quanto que um lobo é mais parecido com um cachorro do que com um gato doméstico, né? Isso mostra, então, pensa lá em quando você tá numa festa de família, alguma coisa do tipo, alguém te encontra na rua e fala assim: Nossa, você, ou então você e seu irmão são muito parecidos, você é muito parecido com sua mãe, com fulano de tal. Por quê? Isso mostra uma ideia de ancestralidade. E é exatamente isso que a gente observa também. A gente observa que esses organismos que são bem semelhantes, eles têm um ancestral em comum. Só que, quem é esse ancestral? Bem, na maioria das vezes, quem vai descobrir isso é uma outra ciência também dentro da biologia, conhecida como evolução, tá? Então, é aí a busca pela descoberta dos ancestrais que nós temos, tá? E é a partir disso, então, que nós vamos ter a ideia da árvore da vida, tá? A árvore da vida, ela, lá no início aqui, tá falando origem da vida,
é o nosso ancestral em comum, ou seja, o ancestral em comum de todos nós que somos organismos vivos. Todos nós somos irmãos, descendentes de um mesmo ancestral em comum, tá? E aí vai ter esse ancestral que com o tempo ele vai começar a se diferenciar, vai se ramificar e ir criando vários conjuntos de organismos, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria falar hoje. E agora a gente vai passar por algumas das questões, tá bom? Que a gente precisa de comentar um pouquinho sobre algumas questões que podem cair nas provas, tá? Então vamos ler aí a nossa primeira questão. É comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas conhecidas como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares e, por isso, alguns autores não os consideram vivos. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não possui células em sua constituição? Então vamos lá, né? Eu acho que vocês já sabem a resposta disso, porque a gente focou bastante nisso. Nós temos aí as bactérias que são unicelulares, ou seja, possuem células, né? Fungos e animais também são pluricelulares, possuem células também. E os protozoários, apesar de serem unicelulares, eles são eucariontes, né? Então, o único que restou, gente, é o vírus, né? Ele aí que é uma coisa, né? Que a gente que não possui célula e por isso que tem essa grande polêmica se é alguma coisa viva ou se não é, tá bom? Próxima pergunta. Muitas pessoas não sabem diferenciar corretamente o que é um ser vivo de um ser não vivo. Entretanto, os organismos vivos apresentam características marcantes que permitem essa diferenciação. Uma dessas características é a capacidade de responder a estímulos, a capacidade denominada de irritabilidade, reação, complexidade, flexibilidade ou metabolismo. Então vamos lá lembrar das características das coisas que são vivas. Dessa lista de coisas que está escrita aqui, a gente vai lembrar de, né, olha, reação e metabolismo, né, que são duas características de organismos vivos. Dessas duas características, quais delas que estão relacionadas à resposta a estímulos, ou seja, à interação com o mundo externo que vai estar te provocando estímulos? Eu acho que você já sabe a resposta, que é a reação, tá? Lembra que é aquela associação lá de colocar a mão num lugar quente, você reagir, explodir uma bomba do seu lado, você reagir, tá? Então são respostas a estímulos externos. Questão 3 e última questão também. Na divisão dos seres vivos em 5 reinos, qual deles é o mais inferior por conter organismos dotados de organização mais simples? Né? Quando você fala de organização mais simples, a gente vai estar falando principalmente de organização celular. Foi uma das primeiras classificações que a gente falou hoje, né? E aí a gente vai ter, então, os eucariontes e os procariontes, né? Então vamos ler aqui. Monera, protista, funge, metafita e metazoa. Olha só, esses dois aqui, gente, a gente nem comentou sobre ele porque eles não são, né, aí parte dos 5 reinos, tá bom? Então vai sobrar aí pra gente Monera, protista e reino fungi, né? E aí a gente já sabe também que os fungos e os protozoários são eucariontes, né? Então eles possuem uma complexidade maior aí celular. Então, quem restou é o reino Monera, que é o reino das bactérias. Pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero muito que eu possa ajudar vocês aí nessa caminhada desse cursinho, tá bom? No mais era isso e até a próxima. Tchauzinho.